Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Diz o título da minha: Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Amém? Vamos ficar até aqui. Esse capítulo fala sobre os últimos tempos e nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Daniel, há muitos anos, antes de Jesus vir à terra, ele recebeu esta palavra do Senhor e hoje nós estamos vivendo esta palavra. Aí diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel é o guerreiro, é o valente, né? É aquele que guerreia as guerras do Senhor. E ele vai se levantar para dar livramento ao povo de Deus, a todo aquele que se achar escrito no livro. Nós nos encontramos escrito neste livro, no livro da vida. Pela misericórdia de Deus, Ele nos escolheu para sermos dele, né? E o nosso nome está nesse livro. E fala de um tempo de grande angústia. Muitas nações estão vivendo um tempo de angústia muito grande, umas mais do que as outras. Mas este tempo, a angústia virá sobre todas as nações. E o livramento só virá para aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida. E ele diz assim no 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Naturalmente, o arrebatamento acontece e haverá essa ressurreição. Muitos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nós estamos nesta caminhada para ressuscitarmos, não para a vergonha e desprezo eterno, mas para ressuscitarmos para a vida eterna, para gozarmos os bens do Senhor, as promessas do Senhor. No livro de Isaías fala sobre ressurreição. Isaías 26:19 diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então todos os mortos que estão nesta terra serão lançados fora dela, ressuscitarão. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E o que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós somos os entendidos, aqueles que entendemos que há um só Deus, um só Senhor e um só Salvador, Jesus Cristo. Que não há outro nome dado debaixo dos céus pelo qual o homem possa obter salvação, a não ser no nome de Jesus. Pela misericórdia de Deus, nós entendemos isso.
Pelo amor de Deus, pelas nossas vidas, Ele nos deu fé para a salvação. Ele enviou o seu Espírito e nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ele brilhou a sua luz sobre nós e toda a treva foi removida para que fôssemos também luz deste mundo. E ele diz, os entendidos resplandecerão, quer dizer, brilharão. Nós estamos nesta terra e nós somos luz. E nós temos que brilhar. As pessoas no mundo têm que ver diferença. Tem que ver o brilho do Senhor em nossas vidas. Na nossa maneira de falar, de viver, de andar, em todo o tempo. E brilharão como resplendor do firmamento. Quando nós estamos no interior, que não tem luz, que a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas brilhando, chega uma, parece que transmite o brilho para a outra e fica o céu assim, todo embaçado de brilho. E nós devemos ser esse brilho aqui na terra, né? Devemos brilhar. Na realidade, a igreja do Senhor Jesus, quando ela se ajunta e ela vive uma vida de santidade, o mundo vê diferença. O mundo vê que nós não somos iguais a Ele. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós que ensinamos a justiça, que pregamos sobre a justiça, que andamos em justiça, nós iremos refugir como as estrelas, estaremos brilhando como as estrelas. Quando chegar lá no céu, nós vamos ver brilhando, talvez um mais brilhando do que o outro, mas lá estaremos brilhando. E aqui na terra, o inimigo, quando nos olha, ele vê o brilho do Senhor em nossas vidas. Ele sabe que somos de Deus. No reino do Espírito, nós verdadeiramente brilhamos, somos luz. Somos luz. Quando o Senhor olha do céu, que o mundo está em trevas, Ele vê as luzes dele aqui na terra. Ele vê os brilhos aqui na terra. Como no interior, se você chegar no interior em uma noite escura, você vê os vagalumes brilhando. Assim nós somos aqui nessa terra em trevas, como um vagalume aqui no meio daqueles que são trevas. Aleluia. Muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Sempre e eternamente brilhando diante daquele que é a luz do mundo, diante daquele cuja luz ilumina toda a cidade. Lá não precisa da luz do sol, nem da luz da lua. Jesus Cristo é a luz que brilha nesta cidade eterna, onde iremos morar, também brilhando juntamente com Ele. O livro de Provérbios 4:8. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia nós vamos nos santificando, cada dia nós vamos buscando parecer mais como nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, até que sejamos como o dia perfeito. Assim é que tem que ser a igreja. Sempre buscando viver uma vida de santos, sempre buscando viver uma vida não segundo o mundo, não amando o mundo, não como o mundo vive, mas como os filhos de Deus, os santos de Deus devem viver. E ele diz, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então o livro era para estar selado do tempo de Daniel, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós vemos esta palavra acontecer nos nossos dias. A ciência se multiplicou para o bem e para o mal. Talvez até para o mal ela se multiplicou numa medida maior, porque as nações têm armas que de lá basta apertar um botão e eles podem destruir vários países. As nações trabalham mais para destruir o seu próximo do que para construir
dias melhores para o seu próximo. A ciência se multiplicou. Nós vemos isso nos nossos dias. Então é necessário que vivamos verdadeiramente uma vida de santidade, como se o Senhor viesse hoje. Não há mais tempo para se santificar, mas nós devemos estar santos em todo o tempo. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Quer dizer, eram dois anjos que vieram trazer para Daniel a revelação. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ele chama de tempo das maravilhas. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. O que acontecerá? O Senhor está dando oportunidade à sua igreja, com tudo o que está acontecendo, para que ela busque um avivamento, para que ela busque estar cheia do azeite, cheia do Espírito, cheia do óleo, para que ela esteja fazendo a obra enquanto é dia, porque a noite logo vem. E depois disso, com certeza virá a perseguição à igreja. Há muitos países já vivendo perseguição, e essa perseguição à igreja virá para todas as nações, porque aqui fala: quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Os crentes hoje em dia não estão aguentando nada, já querem sair da igreja. Imaginem com perseguição, quantos irão negar? Então, se nós não estivermos buscando estar em comunhão com o Senhor, buscando fortalecer a nossa fé em Deus, buscando estar preparado para que em qualquer situação a gente não negue o Senhor, muitos negarão o Senhor. Muitos não suportarão passar o que passam os nossos irmãos na China, o que passam os nossos irmãos nos países comunistas, nos países muçulmanos, o que passam eles e não negam o nome do Senhor. Eles não são só presos e ficam lá na prisão, não. Todos os dias há uma série de espancamento, há uma série de situações em que eles vivem o tempo todo machucado, ferido, cara quebrada, perna quebrada, passam fome, passam frio e estão ali o tempo todo sem negar ao Senhor. E muitos dizem que quando é à noite, a cadeia brilha como pedras de brilhante, porque o Senhor vem visitá-los para trazer alegria, para fortalecê-los, para eles permanecerem até o fim. E os guardas ficam abismados como podem eles sofrerem tanto e verem sorriso nos lábios daquele povo que eles tanto batem, machucam e ferem. Aleluia. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? As coisas espirituais não são fáceis para a gente entender. E Daniel, um homem que tinha tanta visão, tanta intimidade com Deus, mas ele fica aqui perguntando: não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Há um fim para todas as coisas debaixo dos céus. Vai chegar o nosso fim. Não sabemos se o nosso fim vai ser individual ou o nosso fim vai ser com arrebatamento, mas o fim virá. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então há um tempo em que o fim virá. Muitos serão purificados. Nós estamos aqui, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos entre esses muitos pela misericórdia de Deus. Muitos embranquecidos, as nossas vestes estão alvas
pelo sangue daquele que morreu na cruz, para nos purificar de todo pecado. A palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar e nos deixar mais alvo do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, o sangue de Jesus tem poder para deixar mais branco do que a lã. Todos nós estávamos com as vestes sujas, havia pecado, havia iniquidade, mas ao aceitarmos esse Salvador, Ele nos lavou, nos purificou e nos fez dele para toda a eternidade. Ele não nos salvou para ficarmos por um tempo salvo, não, mas foi para sermos eternamente dele. Muitos embranquecidos e muitos provados. Quantos estão sendo provados, passando pelo fogo? Muitos são provados por falta de emprego. Muitos são provados porque é abandonada pelo esposo, ou o esposo é abandonado pela esposa. Muitos são provados de várias maneiras, e aqueles que são de Deus não negam o Senhor, não murmuram, não culpam o Senhor pelo que estão passando, mas dão glória a Deus, esperando em Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós, que é eterno. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É o que nós estamos vendo, os ímpios cada vez mais cometendo impiedade, cada vez mais se sujando, cada vez mais querendo o mal do próximo, cada vez mais em desobediência a Deus. A palavra de Deus se cumpre. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Nenhum dos ímpios entenderá. O Senhor pode enviar um castigo na terra, e nenhum dos ímpios entenderá que é Deus. Às vezes Deus age na vida de um ímpio para trazê-lo até Ele, e ele endurece o coração. Eu tenho o meu irmão mais velho, que é tão difícil falar de Jesus para ele, mas a gente manda as mensagens para ele. Às vezes ele manda um vídeo com alguma coisa de imagem de escultura, aí a gente responde dizendo que só Jesus salva, e ele está lá em Arembepe com o joelho inchado, andando de cacete, teve um problema na cabeça dele que despelou toda, uma situação difícil, e até hoje ele ainda não está bom, mas ainda com o coração endurecido. A família toda já aceitou Jesus, mas ele fica na idolatria. Mas nós estamos orando, e a gente já acha ele já quebrantado. Com essa epidemia que teve, nós fomos lá para Arembepe e oramos por ele, e ele dizia amém, 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 amém. Eu digo, olha para isso, coisa que a gente não ouvia dele, a gente já ouve ele já agindo diferente. Eu fui orar por ele nesse feriado que passou. Aí eu disse, você não crê? Não. Ele, eu creio. E a gente orou por ele. E aí a filha dele, quando sabe que ele não está bem, diga a ele que é para aceitar Jesus, que ele vai ficar bom. Entende? A gente fica o tempo todo falando, e Deus é misericordioso, pode fazer a obra, né? Aleluia. Mas diz aqui, mas os sábios entenderão. Nós somos os sábios que temos entendido a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É a melhor vontade para o homem, é a vontade de Deus. Nós devemos passar tudo que Ele permitir que a gente passe aqui, mas glorificando o seu nome, esperando o melhor que será no fim de tudo. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Esta palavra é para nós. Nós devemos ir até o fim, porque há um lugar de repouso para nós, há um lugar de descanso para nós, há um lugar de paz e gozo eterno para nós. Assim como Daniel foi até o fim,
e está lá gozando das delícias do Senhor, nós devemos permanecer até o fim. O Salmo 1:5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, os ímpios não subsistirão, eles serão lançados no inferno. Nem os pecadores estará na congregação dos justos, estará onde os justos estarão, mas os santos do Senhor, há repouso para nós, há descanso desta vida de trabalho, de aflição, de angústia, de medo. Há para nós um lugar prometido pelo Senhor, onde nós viveremos eternamente glorificando a Ele. Apocalipse 14:13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Esta é a promessa do Senhor para nós. Diz: bem-aventurado, feliz aqueles que morrem no Senhor, porque aqueles que morrem no Senhor, haverá para ele descanso dos seus trabalhos, da sua fadiga, das suas aflições em todos os anos que viveram nessa terra. Descanso dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As nossas obras vão nos seguir para que sejamos galardoados pelo Senhor, porque procuramos viver uma vida santa, procuramos viver uma vida brilhando, salgando, instruindo com justiça aqueles que vivem praticando a injustiça. Vivemos aqui para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, para que vidas conheçam que há um só Deus, um só Senhor e um só Salvador, que há céu e que há inferno, mas só irão viver este repouso, este descanso do Senhor, aqueles que permanecerem fiel até o fim. Amém? Eu agradeço a oportunidade. A graça do nosso único Senhor e também único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, o amor do nosso Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sempre, aleluia, em nossas vidas, em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que temos, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que assim seja. Amém, amém e amém. Quantos creem, digam glória a Deus.